Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou o Jorge Levi, congrego na Assembleia de Deus de Prados, Minas Gerais. O canal Jorge Levi está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela CPAD. Nós estamos no terceiro trimestre de 2025, cujo tema é a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e a fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Nós estamos na lição 6, que tem por título Uma igreja não conivente com a mentira. E o textual: disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Atos capítulo 5, versículo 3. E a verdade prática: como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre na luz da verdade. E a leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 5, versículo de 1 a 11. Não vamos estar lendo para poder ganhar tempo. Vamos para a introdução. Um casal aparentemente despretensioso achou que podia lucrar às custas da santidade da igreja. Ao combinarem um ardil para enganar os apóstolos. Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço do diabo, o pai da mentira. Nessa lição aprenderemos que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo em vez de agir em favor do reino de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Ananias e Safira. Tentaram obter lucro negociando valores do reino. Como crente não podemos usar de engano, porque Deus sonda os corações. Cabe, portanto, a nós nos afastarmos do pecado pelo amor do Senhor. O referido casal, aqui mencionado no texto, motivado pela vaidade e desejo de status, mentiu deliberadamente sobre a oferta não apenas aos apóstolos, mas contra o próprio Deus. O julgamento imediato que sofreram revela que o Senhor zela pela santidade da igreja e não compactua com engano. A disciplina aplicada serviu de lição para toda a comunidade, gerando um grande temor e reafirmando que a igreja de Cristo deve ser marcada pela verdade, transparência e temor a Deus. E nesta lição, vamos estar aprendendo de uma igreja sadia, espiritualmente não conivente com a falsidade. A verdade deve ser um valor inegociável na vida de cada crente e a integridade é uma marca visível dos que andam no Espírito. A mentira contamina a comunhão e afronta a santidade divina. Por isso, é dever de todos os membros da igreja cultivar um coração íntegro diante do Senhor. E a palavra-chave é mentira. Vamos para o primeiro tópico: o diabo, o pai da mentira. E o primeiro subtópico é da natureza satânica mentir. A Escritura afirma que Satanás induziu Ananias a mentir. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração? Motivado pela cobiça, pelo desejo de obter lucro fácil, Ananias deu lugar ao diabo, que levou a mentir. Jesus já havia afirmado que o diabo é o pai da mentira. Está lá em João 8,44. Satanás está por trás de toda mentira e engano. O apóstolo Paulo viu esse espírito de engano quando enfrentou Elimas, o mágico. O diabo será sempre mentiroso e nunca mudará. Mentira nunca é inofensiva. Na Escritura, ela sempre associa a ação de Satanás. Ou seja, ela é associada à ação de Satanás, cuja natureza é essencialmente mentirosa. Quando Pedro confronta Ananias,
em Atos 5:3, ele vai direto à raiz do problema perguntando: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Essa pergunta revela uma realidade espiritual profunda. Mentir não surge apenas de uma falha humana comum, mas pode resultar da influência direta do maligno sobre o coração humano. Ananias foi motivado por cobiça, desejo e reconhecimento e provavelmente orgulho. Ao permitir que esse sentimento crescesse, ele abriu espaço para Satanás enganá-lo e conduzi-lo ao pecado. Jesus já havia alertado que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Isso não significa apenas que ele mente com frequência, mas que mentir faz parte da sua essência. Satanás nunca agirá com transparência, pois sua missão é enganar, distorcer a verdade e conduzir os homens à perdição. Toda mentira, por menor que pareça, é uma aliança que esse espírito é de engano. O apóstolo Paulo, quando confrontou Elimas, o mágico, chamou de filho do diabo, inimigo de toda a justiça, e disse que ele estava cheio de todo engano e de toda malícia. Atos 13:10. Isso nos mostra que o engano espiritual é uma das principais armas do inimigo, e ele se utiliza de coração já inclinado à desobediência para promover seu propósito de destruição. A mentira, portanto, não deve ser tolerada nem relativizada no meio do povo de Deus. Ela rompe a comunhão, destrói a confiança e, pior, ofende diretamente o Espírito Santo. Pedro deixou claro que o problema de Ananias não era retido parte do valor da venda. Isso era uma decisão que ele tinha liberdade para tomar, mas sim fingir que estava entregando tudo, com a intenção de enganar. O erro estava em tentar passar por justo diante dos homens, enquanto ocultava a verdade. Isso revela um coração corrompido, mais preocupado com a aparência do que a integridade. Satanás age justamente nessa área, alimentando o desejo de parecer espiritual, de obter louvor humano, mas mesmo que às custas da falsidade. É por isso que toda forma de dissimulação e fingimento precisa ser tratada com seriedade na vida cristã. Não é possível ser cheio do Espírito e ao mesmo tempo esconder a verdade. Deus ama a sinceridade. E seu Espírito habita em coração verdadeiros. O engano, por outro lado, corta o relacionamento com Deus e abre a brecha para a ação do inimigo. Por isso é essencial que cada brecha para a ação do inimigo é preciso vigiar para que não venha cair da manipulação ou da disfarça da verdade. Vamos para o segundo subtópico: a mentira como um ardil maligno. Satanás não obrigou nem o forçou Ananias a mentir, mas evidentemente plantou a semente do engano e da mentira em seu coração. A mentira é um dos seus ardis. A Escritura é bem clara: não deis lugar ao diabo. Por certo, Ananias sabia disso, pois estava numa igreja doutrinada pelos apóstolos. A questão, portanto, não estava em não saber fazer a coisa certa, mas em subestimar o ardil do inimigo, que possui a capacidade de induzir a fazer coisas erradas. É possível que o casal tenha flertado com possibilidade de ganhar lucro e fama, fingindo estar fazendo coisa certa. Duas coisas que não são em si mesmas pecaminosas, mas quando buscadas com intenção errada, se torna pecado. A mentira, além de ser uma expressão de natureza do diabo, é também uma das suas principais estratégias para enganar e destruir. O caso de Ananias e Safira, relatado em Atos 5, nos mostra como Satanás age sorrateiramente, plantando sugestões e influência no coração humano. Ele não força ninguém a pecar, mas sabe muito bem como seduzir e manipular os desejos
mal direcionado. Ananias não foi obrigado a mentir, ele fez isso porque permitiu que o engano encontrasse espaço em seu coração. A Escritura nos adverte claramente: não deis lugar ao diabo, conforme foi escrito ali no texto. Isso nos mostra que cabe aos crentes manter a sua mente e seu coração guardados contra qualquer sugestão maligna. Ananias fazia parte de uma igreja bem ensinada. Ele não era um novo convertido, nem alguém sem instrução. Em Atos 2:42, nos informa que os crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos, o que significa que ele sabia o que era certo. O problema não estava no desconhecimento da verdade, mas na negligência em aplicar essa verdade. A mentira entrou como um ardil sutil. Talvez a ideia é manter uma boa aparência diante da igreja, ganhar algum reconhecimento, ou até guardar parte do valor para seus próprios confortos. Desejar estabilidade financeira ou ter boa reputação não são por si só coisas pecaminosas. Contudo, esses desejos são alimentados por motivações egoístas ou engano. E isso torna-se a brecha para o pecado. O ardil do diabo está justamente distorcido, intenções legítimas levando-a por um caminho dissimulado. Então aqui nós vemos que ele aparece com uma aparência maligna, mas com sugestões que à primeira vista parecem até razoáveis. Assim como fez com Eva no Éden, ele não obrigou Ananias a pecar, mas lançou a dúvida e desejo no coração. A mentira, nesse caso aqui, foi um instrumento para alcançar o que desejava de forma errada. Ananias e Safira talvez tenha pensado que poderia agradar a Deus e ao mesmo tempo manter algo para si. Uma tentativa de conciliar santidade e conveniência, mas o Espírito Santo não se deixa enganar. E o pecado oculto foi imediatamente revelado e julgado. Vamos para o terceiro subtópico: não superestime o inimigo. O apóstolo Paulo orienta os crentes a perdoarem e a não guardarem nenhuma raiz de amargura. Se por um lado não podemos subestimar o inimigo, visto ele ter sido derrotado na cruz, por outro lado não podemos subestimá-lo. Paulo orienta os crentes a se revestirem de toda a armadura de Deus, para que possa ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. A expressão grega astuta cilada traduz o termo grego metodeias, de onde procede o nosso termo português método. O diabo é meticuloso e trabalha metodicamente para enganar os cristãos. Vigiemos. A vida cristã é marcada por equilíbrio. Ao tratarmos da atuação de Satanás, esse equilíbrio se torna ainda mais necessário. De um lado, não podemos superestimar o poder do inimigo como se ele fosse onipotente ou irresistível. Isso seria negar a vitória de Cristo na cruz, onde o Senhor despojou os principados e potestades e os pôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Por outro lado, não podemos cair no erro de subestimar a sua astúcia. O apóstolo Paulo adverte que é preciso perdoar e manter o coração limpo, para que Satanás não alcance vantagens sobre nós, porque não ignoramos seus ardis. E isso mostra que o inimigo, embora derrotado, ainda é ativo e tenta constantemente nos desviar da verdade. O crente precisa ser vigilante, pois o diabo não trabalha de forma aleatória, mas sim com método específico. A expressão usada por Paulo em Efésios 6:11, astuta cilada do diabo, vem do termo grego, conforme foi lido, metodeias, que tem o sentido de planos organizados e estratégicos bem calculados. Isso nos mostra que o inimigo observa, analisa e ataca com precisão, especialmente nas áreas onde estão mais vulneráveis. Ele conhece nossas fraquezas, nossas inclinações e nossos pontos de descuido espiritual. Justamente por isso o apóstolo nos orienta a nos revestirmos de toda
a armadura de Deus, para que possamos resistir em dia mau e permanecemos firmes. Vamos para o segundo tópico, o cristão é a mentira. E o primeiro subtópico, mentir é uma escolha. Um fato fica evidente em Atos 5, de 1 a 11. Tanto Ananias quanto sua mulher, Safira, agiram livremente na questão envolvendo a venda de uma propriedade. Isso fica ainda mais claro quando Pedro, sob discernimento do Espírito Santo, reprova Ananias por ter tentado enganar a igreja acerca do real valor da propriedade. Ananias não foi obrigado nem tampouco constrangido a agir de forma como agiu. Tanto ele como sua esposa, que foi conivente com a ação dele, tomaram uma decisão livre. Mentir é uma escolha que envolve a natureza moral. Ora, para haver responsabilidade moral, é necessário que os nossos atos sejam feitos livremente, isto é, não esteja sob nenhuma força externa que nos obrigue a praticá-lo. Nesse aspecto, como veremos mais à frente, ele não poderia culpar ninguém, nem mesmo o diabo, pelo que fizeram. Quando o casal decide vender uma propriedade e ocultar parte do valor da venda, tentando ao mesmo tempo parecer generoso diante da igreja, eles agem com total liberdade. Pedro, ao confrontar Ananias, deixa isso evidente, guardando-a não ficava para ti, e vendia não estava em teu poder, ou seja, não havia nenhuma exigência para que ele vendesse o bem, nem a obrigação de entregar todo o valor. A decisão de mentir sobre a oferta partiu dele mesmo. A ação foi planejada e a sua esposa, Safira, concordou com o plano. Ambos tomaram as suas decisões livres, sem qualquer coerção. Essa liberdade de escolha revela o aspecto moral da mentira. Ninguém mente sem querer. Para que haja responsabilidade diante de Deus, é necessário que os atos sejam praticados com plena consciência e intenção. Tanto Ananias quanto Safira sabia o que estava fazendo. Eles não foram enganados, nem forçados. Eles não pecaram por ignorância, mas por decisão. Escolheram maquinar a verdade diante da comunidade cristã. Maquiar, então aqui estava forjando uma coisa que não era. Então é pior e no caso aqui, pior que foi diante de Deus. Ao fazer isso, revelaram quanto valorizavam mais a aparência do que a sinceridade. Mais o reconhecimento público do que a aprovação divina. E nesse contexto, é fundamental compreender que Satanás, embora tenha influenciado Ananias, não pôde ser culpado pelo pecado cometido. O diabo pode sugerir, semear pensamentos, estimular desejo, mas não pode obrigar ninguém a pecar. A responsabilidade permanece com quem toma essa decisão. A Escritura é clara ao dizer: cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência. Está lá em Tiago 1,14. Assim, tanto Ananias quanto Safira não tinha como atribuir a sua culpa a nenhuma força externa. Eles escolheram mentir e por isso foram responsabilizados diante de Deus. Vamos para o segundo subtópico: atraídos pela mentira. Se por um lado Ananias e Safira tomaram decisões livres, por outro lado, sofreram implicações de suas decisões. E Ananias, ouvindo essa palavra, caiu e expirou. Não podemos saber o que se passou pela cabeça de Ananias e Safira para agir como agiram. O certo é que quiseram obter vantagem com a negociação feita. É possível que, ao ver os demais crentes fazendo ações louváveis, quando doavam seus bens, tivesse visto nesse gesto uma oportunidade de obter, além do que o reconhecimento, o lucro pelo patrimônio que for vendido e supostamente doado. Não temos como saber todos os pensamentos e intenções que levaram aquele casal a mentir.
Contudo, o texto nos permite algumas reflexões. É provável que ao observar, no caso aqui, a generosidade dos outros irmãos, esse que é o problema, é observar a generosidade dos outros irmãos, como Barnabé, que vendeu um campo e trouxe todo o valor aos pés dos apóstolos, e eles tenham desejado o mesmo reconhecimento, sem, no entanto, o mesmo compromisso. Queria os aplausos, mas não o sacrifício. Queria parecer espiritual, mas sem abrir mão de seus próprios interesses. Ao ser atraído pela mentira, permitiram que o desejo de aprovação e vantagens os dominasse. Assim, a falsidade tornou-se o caminho para alcançar um prestígio que não vinha de Deus, mas do próprio ego. Esse tipo de atitude é extremamente perigoso, pois disfarça de espiritualidade. É a tentação de parecer piedoso enquanto o coração está cheio de intenções egoístas. Jesus já havia alertado sobre isso ao condenar os fariseus que praticavam obras para serem vistos pelos homens. O mesmo Espírito parece ter se manifestado em Ananias e Safira. Eles não mentiram apenas por dinheiro, mas por status. Foram atraídos pela possibilidade de serem admirados pela igreja, mesmo sabendo que estava encobrindo a verdade. E essa duplicidade é extremamente ofensiva a Deus, pois tenta enganar não apenas os homens, mas o próprio Espírito Santo. Vamos para o terceiro subtópico: mentir tem consequências. Ao agir assim, Ananias e Safira não pensaram nas consequências de suas ações. Mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal, onde os dons do Espírito Santo estavam em evidência, eles expuseram uma ação mesquinha quando resolveram mentir, não somente os apóstolos, mas ao próprio Deus. Contudo, o preço pago por essas ações foi muito caro. Custou-lhes as suas próprias vidas. Antes de se praticar qualquer ação de natureza pecaminosa, é necessário pensar nas consequências que isso produzirá. Quantos crentes, muitos deles experientes, hoje lamentam por não ter levado em conta as consequências de suas ações. Vigiemos. O episódio de Ananias, ainda em pauta, que no estudo, esse episódio de Ananias e Safira, não deve ser visto como uma exceção, isolado no caso, mas como um aviso válido para a igreja de todos os tempos. Muitos crentes cometem erros semelhantes sem repetir as implicações do pecado. Mentir, muitas vezes, parece pequena, especialmente quando se justifica por boas intenções, ou se disfarça com a aparência de piedade. Contudo, Deus vê o coração e não compactua com o engano. A severidade da punição que Deus aplicou a Ananias e Safira revela quanto ele valoriza a verdade e abomina qualquer falsidade, principalmente quando praticada no meio da igreja. É necessário que cada cristão entenda que seus atos têm consequências. Antes de qualquer atitude, seja uma palavra, uma escolha ou uma decisão financeira. É preciso repetir isso, e glorifica a Deus. Então, isso é verdadeiro. Isso está em conformidade com a minha fé. Quanto crente hoje recarrega marcas profundas de arrependimento, dolorosos, por não ter pensado nas consequências de suas ações? Muitos são aqueles que mesmo após os anos de caminhada com Cristo, aqueles que já bem tempo de caminhada, mas tropeçaram porque permitiram que pequenas concessões os levassem a grande queda. Jesus ensinou que devemos ser fiéis no pouco, e isso inclui a fidelidade nas impressões, nas palavras e nas atitudes diárias.
O Espírito Santo que habita na igreja é o Espírito da verdade. Quando o cristão escolhe enganar ou esconder a verdade, ele entristece o Espírito Santo e compromete a sua comunhão com Deus. Por isso, não podemos brincar com o pecado, nem subestimar a sua gravidade. A aparência da santidade não substitui a sinceridade do coração. A reputação diante dos homens pode ser preservada com a palavra, mas a aprovação diante de Deus depende da verdade interior. Chegamos agora ao terceiro tópico, a igreja que repele a mentira. E o primeiro subtópico, uma igreja temente. Lucas destaca que os falsos fatos ocorridos com a Ananias e Safira trouxe um grande temor dentro e fora da igreja. A palavra temor traduz o termo grego phobos, que também aparece no versículo 5 deste mesmo capítulo. Muitas vezes essa palavra é traduzida como sentido de medo. Contudo, aqui nesse contexto, o sentido é de reverência e respeito, como em Atos 2,43. Em outras passagens neotestamentárias, e também aqui, se Deus não tivesse usado Pedro para parar o intento daquele casal, o pecado teria entrado na primeira igreja e, sem dúvida, causado danos irreparáveis. Esse julgamento de Deus, além de fato puniu o pecado do casal, serviu para mostrar qual seria a igreja de Deus. Ninguém pode agir na igreja de Deus de forma que achar mais conveniente, pensando que não estará sujeito ao julgamento divino. Aqui nós vemos a reação da igreja daqueles que estava de fora. Então revela que Deus havia comunicado algo muito mais profundo do que uma simples advertência. Ele estava estabelecendo um padrão. A disciplina aplicada a Ananias e Safira não foi, no caso aqui, não foi uma profunda advertência. Ele estava estabelecendo um padrão, a disciplina aplicada a Ananias e Safira. Não foi apenas corretiva, mas também pedagógica. Se aquele engano estivesse passado sem consequência, o pecado teria infiltrado e corrompido a igreja logo em seu início. O julgamento divino, portanto, preservou a santidade da igreja e estabeleceu desde cedo que ninguém pode tratar com leviandade as coisas espirituais. Deus não é indiferente à desonestidade, à hipocrisia ou à manipulação dentro de sua casa. O temor do Senhor caracteriza uma igreja viva e saudável. Diversas passagens do Antigo e do Novo Testamento mostram que o temor de Deus caminha junto com a sabedoria e a santidade. Em Atos 9:31 revela que a igreja primitiva tinha paz e era edificada e se multiplicava andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Não era uma igreja movida por pavor, mas por profundo respeito e a presença de Deus. Esse temor evitava que o culto se tornasse um ritual vazio, que a comunhão virasse formalidade ou que as ações seguissem interesse egoísta. Era ele que mantinha o povo na sinceridade e na verdade. Segundo subtópico, uma igreja forte. Mais uma vez, Lucas destaca que muitos sinais de prodígio eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Isso mostra que uma igreja santa, que trata o pecado como pecado e não arranja desculpa para justificá-lo, é uma igreja forte. A prova disso é a manifestação dos dons espirituais que levou os apóstolos a fazerem milagres extraordinários. Uma igreja fraca
anêmica por falta de disciplina espiritual é que aprendeu a tolerar o pecado em seu meio para não ser inoperante. Após o juízo divino sobre Ananias e Safira, Lucas nos mostra que a igreja de Jerusalém não ficou abalada ou retraída, pelo contrário, continuava crescendo em poder e autoridade espiritual. Ele afirma, muitos sinais e prodígios era feito entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Esse detalhe é extremamente importante, pois revela que a força da igreja estava diretamente relacionada à sua pureza e ao temor ao Senhor que havia se estabelecido em seu meio. Uma igreja santa é uma igreja forte, quando o pecado é tratado com sinceridade. O ambiente espiritual é preservado e a presença de Deus permanece entre o povo. O juízo contra Ananias e Safira não afastou a manifestação do Espírito. Ao contrário, criou condições para que ela se intensificasse. E o texto bíblico mostra que os dons espirituais e os milagres e os sinais não aconteciam por acaso, mas por mérito pessoal ou por mérito pessoal dos apóstolos, mas porque havia um ambiente propício à ação divina. A comunhão era verdadeira e a reverência era profunda, e a disciplina espiritual era levada a sério. Assim Deus operava com liberdade. Infelizmente, o que se observa em muitas igrejas cristãs hoje é uma postura frouxa diante do pecado. A tolerância indevida, a relativização da verdade e as justiças humanas para o pecado evidente fazem a igreja perder a sua autoridade espiritual. Quando uma igreja deixa de confrontar o pecado e passa a acomodá-lo, o Espírito Santo se entristece e a igreja fica fraca e anêmica e inoperante. Mesmo mantendo suas programações e rituais, falta-lhe vida. Os sinais cessam, a palavra perde o poder e as almas não se transformam. Tudo isso resulta de uma vida coletiva que perdeu o temor de Deus. Quando a igreja vive em santidade, e zelo, os dons fluem com liberdade. Deus se agrada de um povo que trata o pecado como pecado, que não faz concessões ao erro e que busca a verdade com sinceridade de coração. E nesse ambiente que os milagres acontecem, e que os enfermos são curados, e que os oprimidos são libertos, e que os corações são transformados. Chegamos à conclusão. É possível um crente pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender. É possível que ele encontre até mesmo justificativa plausível para o comportamento notadamente pecaminoso. Contudo, uma coisa é certa, não é possível escapar do juízo divino. No caso da igreja de Jerusalém, o juízo divino veio de forma rápida e precisa. Contudo, em outras, como no caso de Corinto, o apóstolo Paulo cobrou uma ação enérgica por parte da igreja que havia se tornado tolerante em relação ao comportamento pecaminoso de um crente. Em outra situação, Paulo deixou claro que Deus exerceu seu direito de juiz com aquele que havia pecado. Fica o alerta, ninguém é capaz de enganar a Deus. A lição de Ananias e Safira serve como um alerta e solene para a igreja de todos os tempos. Deus é santo, justo e não compactua com a mentira, e a hipocrisia e a falsidade dentro de sua casa. A igreja do Senhor precisa ser um ambiente de verdade e de integridade e temor a Deus. Quando o pecado é tratado com sinceridade, com seriedade, no caso, aqui a presença de Deus se manifesta. E a igreja se torna forte, saudável, cheia do poder do Espírito Santo. Que sejamos uma comunidade que valoriza a transparência e a sinceridade e a santidade
e rejeitando todo tipo de mentira e falsidade, permanecendo firme na verdade do Evangelho, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado em nosso meio. Chegamos ao final dessa lição, e assim, aqui fica a lição, um aprendizado, que possamos não compactuar com o pecado. Devemos sempre combater, confrontar o pecado, para que sejamos sóbrios, vigilantes, e não deixar ser enganado na nossa caminhada. Que Deus abençoe rica, abundantemente. Até a próxima, assim se Deus permitir. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.